falando do livro do profeta Ezequiel. Estamos hoje no livro, na lição 3, em que diz que o Evangelho tem boas notícias para quem admitir as más. Não é mesmo? E o profeta Ezequiel tinha uma mensagem dada por Deus recheada de más notícias. Tinha boa notícia também, mas ele precisava primeiramente dar as más notícias. E qual eram elas? A gente fazer um resumo, né, dessas más notícias, especificamente no caso do profeta. Ele teria que chamar o povo ao arrependimento, dizer ao povo que eles estavam errados, que não era Deus que era o culpado de eles estarem ali no cativeiro, e o povo era rebelde, teria dificuldade, né, para ouvir essa mensagem. Era a primeira má notícia que ele tinha que chamar o povo, informar o povo que estavam ali pelo seu pecado e não por causa de Deus, né, pela sua idolatria, pela sua desobediência. O povo foi levado para cativeiro, e Ezequiel tinha essa missão. E ainda tinha mais má notícia, porque Jerusalém ainda não tinha caído definitivamente, e ele tinha que passar essa mensagem também. O cativeiro não foi feito de uma tacada só, foram 3 cativeiros. Então Ezequiel ainda ia dar essa notícia péssima, tinha que proclamar essa notícia, que Jerusalém e o templo cairiam, né? E o povo não acreditava de forma alguma que Jerusalém, que isso ia acontecer. E a boa notícia, que Deus restauraria, né? Como o profeta Jeremias disse, depois de 70 anos, levaria o povo de volta para a sua terra. Então, era esse, as boas e más notícias, e o profeta cumpriu ao pé da letra, não fugiu da sua responsabilidade. Então, vamos pular imediatamente para a mensagem de hoje, né? A nossa mensagem de hoje não é diferente da mensagem do profeta Ezequiel, uma mensagem bem parecida. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, João 8, 32, por favor, irmãos. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler o 33 também. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que é o Evangelho, querido? Em primeiro lugar, vamos fazer uma análise do que é o Evangelho, né? O Evangelho é a missão de ensinar a verdade, como diz o texto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É proclamar Jesus como Salvador, Libertador. Mas vejamos aqui, libertar de quê e do quê? Nos libertar das mentiras, dos enganos de Satanás. Porque por isso, quando alguém ouve a verdade, ele se liberta. A verdade é libertadora, né? Tira você dessas coisinhas, né? Que quem não lê a Bíblia, quem não intercede, quem não ouve o Evangelho, acaba acreditando, né, que todo mundo vai para o céu, que o Evangelho, Deus é bom, Deus é amor, que no final todo mundo vai ser salvo, que não existe inferno. São mentiras que Satanás mesmo coloca na nossa mente. Então, só para nos libertar disso, só o Evangelho, só a palavra de Jesus é que liberta. É interessante também aqui que muita gente não aceita, os judeus não aceitaram e proclamaram uma coisa, responderam a Jesus da maneira absurda: nunca fomos escravos de ninguém. Um povo que foi escravo no Egito, foi escravo dos babilônicos, né, dos assírios, estavam ali sob domínio romano naquela época, e disseram para Jesus que nunca foram escravos de ninguém. Então é assim que a gente vai ouvir lá fora: não, eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém, né? Eu sou legal e tal, só bebo minha cervejinha no fim
fim de semana ou então no fim da noite, tenho 2 ou 3 mulheres só. Então, isso nós vamos ouvir lá fora. As pessoas não aceitam a verdade. E quando elas realmente aceitam, o Espírito Santo age no coração delas, aí sim, aí há libertação. Então é preciso proclamar a verdade para que o povo seja liberto, e não esse evangelho água com açúcar que o autor da lição está falando lá na introdução da lição, né? Um evangelho muito, vamos dizer assim, como está escrito lá, né? Um evangelho fácil, politicamente correto. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho politicamente correto. Jesus lá em João, ele faz um discurso considerado duro pelos seus discípulos, até mesmo pelos apóstolos, e todo mundo se retira. Todo mundo se retira, ninguém falar assim, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Né? Jesus mudou o discurso dele? Não, ele simplesmente chama os apóstolos e fala: quereis vós também retirar-se? Ao que Pedro responde: para onde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, a nossa missão é essa: falar do evangelho genuíno, não modificar em nada, não mudar o discurso. O discurso é o que está na Bíblia, palavras duras, mas palavras também de salvação. Então é isso que cada crente tem que saber quando for pregar o evangelho. Pô, mas não posso pelo menos fazer isso? Não, é o que está escrito aqui. Se você quiser, tu vai para o inferno. Ah, posso continuar roubando e ficar na igreja? Não, como alguns pastores, né? Hoje o Wesley levantou essa questão lá, até aceitam, né, que as pessoas fiquem em pecado na igreja, mas não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele que confronta o pecador com o seu pecado, para que haja um arrependimento e um retorno, né, a conversão para o Senhor Jesus. Então, amados, eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho no mesmo livro de João, fosse lá para João 4. Vamos ver um exemplo de evangelismo dado pelo maior evangelista de todos os tempos, o próprio Senhor Jesus. Vamos seguir o mestre, né? Como é que Jesus fazia para evangelizar as pessoas. Jesus não contemporizava, não tinha esse negócio de não sei o que, não, era aquilo ali: larga teu pecado, crê em mim, eu vou te dar a salvação, vou te levar para o céu. Mas se você não fizer isso, vai para o inferno. Se tu não crê em mim como teu salvador, é o inferno. É a nossa mensagem, não tem como mudar. Claro que nós vamos dar essa mensagem com amor para as pessoas lá de fora. Vamos insistir, né? Vamos perder tempo, ou até ganhar tempo no caso, mas a mensagem não pode ser mudada, o discurso tem que ser o discurso de Jesus. Amém? Então a mulher de Samaria, que nós vamos olhar um pouco aqui, a partir do 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Queridos, a rixa entre judeus e samaritanos era terrível. O texto diz que os judeus não se davam com samaritanos, samaritanos não se davam com o judeu, né? Jesus estava indo para Galiléia. Normalmente as pessoas, quando iam fazer essa viagem, que iam para Galiléia, não passavam em Samaria. Eles atravessavam o Rio Jordão, ia por fora, davam uma volta só para não passar na terra dos samaritanos. A rixa era terrível, mas Jesus, ele não fez isso. Jesus não deu a volta não. Jesus, ele tinha o objetivo de acabar com aquela rixa que tinha entre judeus e samaritanos e levar a sua palavra também para os samaritanos, né? Então, o que nós podemos aprender com Jesus? Temos que ir ao pecador.
O pecador não vai vir, não vai entrar por aquelas portas lá, de jeito nenhum. Chegar ali, alô, quero ser evangelizado, quero ser batizado. Não vai acontecer. A igreja está aberta dia após dia, noite após noite, e isso não acontece. Nós temos que ir levar a palavra aos perdidos, como Jesus foi lá na mulher samaritana, né? O primeiro passo é esse: ir até eles, ir até o pecador. Não vamos esperar que ele venha. Segundo passo, se interessar por eles, né? A narrativa nos mostra o interesse de Jesus em ajudar a samaritana, né? O sentimento que nos leva a pregar o evangelho, se arriscando, né? Até tomar um tiro, se arriscando até a entrar em confusões por causa de conflitos de opiniões, né? Muita gente aí tem a sua opinião a respeito da salvação. Então, o que nos leva a correr esse risco, sair da nossa casa, às vezes ir para dentro de uma favela, ir para a rua, pregar o evangelho, ou lá no nosso trabalho, é a compaixão. Não tem outro motivo, não tem outra razão. Você não ganha nada. Então, temos que ter compaixão. Jesus, ele teve compaixão daquela mulher, né? Ele viu a perdição daquela mulher que ela estava, né? E ele foi até ela, levou uma palavra para ela ali de salvação, né? E sem esse sentimento em nossos corações, não vamos falar para ninguém. Ninguém vai te ouvir se você for soberbo. Se você não tiver realmente a compaixão, o amor pelas pessoas, pelos perdidos, nós não vamos evangelizar ninguém, né? Na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, do 25 ao 37, Jesus deixa claríssimo que nós temos que ter compaixão com todos. E quem teve compaixão por aquele homem que tinha sido assaltado, estava lá no chão, todo quebrado, foi um samaritano. Porque o próprio judeu, ele não teve. Ele olhou e saiu de lado, né? Então nós temos que ajudar qualquer pessoa, quem quer que seja, que precisa do nosso auxílio, né? É uma ordem do Senhor Jesus. Mateus 14:14, Jesus demonstra compaixão pelas pessoas que não conhecia. Jesus chegou ali no barco, ali no mar, viu aquelas pessoas sofrendo, pessoas doentes, que ele nunca tinha visto. O que é que ele faz? Ele cura. A Bíblia diz que ele cura os enfermos, ele fica ali um tempão, gasta o tempo ali com aquele pessoal, cura, salva, prega a palavra, e não muito satisfeito ainda, depois logo em seguida faz a multiplicação de pães e peixes. Isso é ter compaixão ao extremo, né? Não só de pregar a palavra, mas alimentar também as pessoas. É função nossa também, quando pudermos, claro que é quando pudermos, né? Jesus daí podia tudo. Terceiro passo: despertar a curiosidade das pessoas, né? Tem que despertar alguma coisa. Alguém tem que ter curiosidade. A mulher ficou curiosa. Um detalhe: quando Jesus diz que vai dar água viva para aquela mulher, ela esqueceu até da água que ela ia para ela jogou o cântaro fora. Então despertou a curiosidade daquela mulher: que água viva é essa? Dá-me, Senhor, para que eu não tenha que vir buscar mais essa água aqui. Então ela jogou o cântaro para lá, o cântaro era vasilha de buscar água, e foi embora lá evangelizar o pessoal da cidade. Jesus ali formou a primeira missionária samaritana, ou pelo menos da cidade de Sicar. Foi formada ali naquele momento, que a mulher não quis saber de água, não quis saber de nada, foi lá falar com os homens: eu encontrei o Messias, é assim, assim, assim. E todo mundo veio encontrar com Jesus, e houve uma salvação incrível naquela cidade ali. E a nossa missão é essa: falar para um, aquele um vai falar para outro, e assim vai, né? É uma escadinha. Você fala com o seu amigo lá no trabalho, ele já vai chegar em casa, já vai falar com a família dele, e assim vai. Não que tenhamos nenhum poder para converter ninguém, não temos, mas é a nossa parte. A outra parte de convencimento pertence ao Espírito Santo do Senhor, certo? Agora vamos ver o quarto passo: dar a palavra certa no momento oportuno, né? A mulher estava na atividade de tirar água, né? E Jesus levou a interessar-se pela água da viva. Quinto passo: não condenar. Nós cristãos temos
às vezes, né, nos distraímos e queremos condenar, nos fazer melhor do que o pessoal que está lá no mundo. Então, não condenar é importantíssimo, porque se você já chega condenando, o cara não vai te ouvir de jeito nenhum. Ah, você é isso, você é aquilo, você é cachaceiro, você é... Não, condenar não faz parte do evangelismo, né? Jesus, ele não condenou aquela mulher, não, né? Ele falou do pecado dela, que ela tinha 5 maridos. Ela que se sentiu, né, condenada com o pecado dela, mas Jesus não condenou a mulher em nada, né? Só mostrou o pecado dela. Olha, você tem 5 maridos, né? Ela mesmo se sentiu a sua condenação, né? A mulher adúltera, quando veio entregue pelos judeus, tinha cometido um pecado considerado um dos mais graves em Israel, trouxeram aquela mulher aos pés de Jesus. Jesus condenou aquela mulher? Não. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Os judeus, abriram o gás, foram embora, porque todo mundo é pecador, todo mundo tem seus pecados. E Jesus, ele deu salvação para aquela mulher, né? Não concordou com o pecado, mas não condenou. O que ele disse para ela? Vai e não peque mais. É isso que devemos falar, né? Ah, eu sou ladrão, para de roubar, não peca mais. Ah, eu sou adúltero, para de adulterar, não adultera mais, né? Mas ninguém vai julgar, vai simplesmente mostrar o pecado, né? Porque se você julgar, só vai afastar as pessoas de você, não vai conseguir evangelizar ninguém mesmo, né? Porque, amados, ser cristão não é um conjunto de regras, né? Não é um conjunto de regras, é não fumar, não beber, não jogar no bicho, não fazer não sei o que, não fazer não sei o que lá. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é muito mais do que isso. Logicamente que um cristão não vai beber cachaça, não vai fumar, mas ele vai muito além do que só não fumar, não beber, não jogar, não falar palavrão. Isso aí está incluído, mas não é só isso, né? Uma coisa que nós não podemos esquecer, querido, João 16:8, lá no... Vamos ver o que Jesus fala. Quando ele vier, Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, essa função não é nossa. Temos que fazer a nossa função, que é pregar o Evangelho, falar de Jesus, dar um testemunho, né, sobre Jesus. Mas a função de convencer está bem explícita. Não é minha, não é sua. Então, nós não temos que estar com preocupação de contabilizar. Poxa, eu preguei ali, 3 ou 4 veio à frente, 5 veio à frente. Não é a nossa função. Se vier, glória a Deus. O Espírito Santo que agiu, não foi eu. Então não temos que ter medo e nem ficar preocupado se alguém vai aceitar, se alguém vai vir à frente. Não. Prega o Evangelho. Deus não botou uma carga muito grande em cima da gente. Essa responsabilidade é do Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, vamos ver algumas dicas, né, para o evangelismo, fazer uma coisa bem prática, né, bem prática. Primeira dica, pedir a Deus, né, que Ele dê as palavras certas. Está lá em Colossenses 4, do 2 ao 4, né? Eu nem vou ler, mas as pessoas, anotem aí, depois vocês podem ver. Pedir a Deus que mostre as palavras certas. Segunda dica, mostrar amor quando fala. Não se mostrar superior, né? Paulo se fazia de louco para pegar os loucos, se fazia de sábio, né, para conquistar os sábios. Então não se faça melhor do que ninguém. Mostre amor, mostre compaixão na hora que você for pregar o Evangelho para alguém. É muito importante, né? Terceira, memorizar alguns versículos. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, diz para você se mostrar, né, um obreiro aprovado, né,
Não perder tempo com bobagem, leia a Bíblia, memorize pelo menos alguns versículos chaves de evangelismo. Memoriza, grava na cabeça, porque vai ter uma hora que de repente você não está com a Bíblia. Você está dentro de um trem. Aconteceu comigo há pouco tempo. Eu desci lá para o Rio, mais ou menos 6 meses. Eu não estava com a Bíblia, mas consegui evangelizar uma pessoa. Estava sentado do meu lado, a pessoa estava com seríssimos problemas. Eu lembrei de alguns versículos e falei para ela ali, essa pessoa. Não sei se ela atendeu, não sei se não atendeu, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Então é preciso, o crente tem que memorizar alguns versículos. Se não consegue memorizar, anota no papelzinho quando sair para a rua e bota no bolso, porque é necessário. Tem que saber pelo menos alguns versículos chave de evangelismo, né? Tem vários mesmo. Outra coisa para a gente encerrar, queridos, ser simples. Não precisa falar difícil, não precisa falar francês, nem russo, nem nada. O evangelho é simplicidade. Você não vai impressionar ninguém. Chegar aqui, se eu for falar inglês, ninguém sabe falar inglês. Não adianta, é bobagem. Não fale difícil, fale o evangelho somente. Seja simples, porque as pessoas são simples, né? Precisa você só vai falar difícil se você for evangelizar uma pessoa super culta, que só entende aquela coisa. De repente vai ser até difícil para nós. Mas se você falar na simplicidade do evangelho, mesmo ele sendo culto, ele vai entender. E a pessoa é simples, não vai entender palavras difíceis, né? Tem que evangelizar de acordo com a pessoa. Paulo foi levantado para falar para os reis, para os imperadores, porque Paulo era cultíssimo. Paulo era PH 2, né? Era um cara super inteligente. Não botaram Pedro para falar com esse pessoal. Quem falou foi Paulo, né? Mas nós não. Usa de simplicidade toda vez que for evangelizar, querido. E agora, o que a gente espera é que falemos de Jesus, né? Levemos esse evangelho e que junto com o Espírito Santo do Senhor nós possamos levar muita gente aos pés de Jesus. Amém, queridos?